Isso. Projetar a nossa tela aqui. Nossa área de trabalho. Todo mundo consegue visualizar a nossa tela, pessoal? Ok, Daniel? Consegue visualizar? Sim, senhora. Ok. Então, voltando aqui, retomando, né? Bom dia a todos aí. E vamos começar. Na aula passada, ontem, né? Nós falamos da questão da solubilidade, comentamos a questão da aplicação, né, desse conceito de solubilidade, questão do etanol solubilizado na gasolina, o teste, inclusive, né, para ver o percentual de etanol anidro que é permitido na gasolina, e falamos, então, de misturas heterogêneas, falamos de misturas homogêneas, e aí dentro do conceito de misturas homogêneas, nós já fizemos a introdução do que seria uma solução, né? E aí a gente comentou que uma solução é sempre uma mistura homogênea, mas nem sempre uma mistura homogênea é uma solução. E aí eu falei que eu parava, né, exatamente nesse ponto aí, para fazer esse comentário aqui hoje, o que seria uma solução. E, inicialmente, nós comentamos que uma solução, né, é uma mistura, né, na verdade, onde eu tenho soluto, né, mais solvente. Soluto mais solvente, tá? E ainda definimos o que era soluto, o que era solvente. Falamos que soluto, né, é aquele que vai ser solvatado, que vai ser solubilizado, e o solvente é aquele que vai solubilizar alguém, tá? E aí, falamos, né, que uma solução, então, eu tinha o soluto, e o que definiria se ela é uma solução ou não, seria esse soluto. Então, aqui que nós paramos, tá bom? Confere aí, pessoal, ok? Cadê o nosso amigo Gustavo, que leu ontem para nós? Está aí, Gustavo? Bom dia. Está conseguindo me ouvir? Bom dia, Gustavo. Está aí o Gustavo, Daniele? Acho que ele faltou Não. hoje. Faltou. Então, você, Daniele, vai, por favor, você pode fazer uma leitura para mim até aqui, deixa eu ver, até aqui, ó, né, tem esse pontinho aqui que eu estou marcando de amarelo. Consegue visualizar? Tá? Por favor. Olha, eu vou tentar ler, só que eu tô tossindo, mas ok. Você não está conseguindo visualizar, não? Eu tô, é porque eu tô tossindo. Aí talvez saia errado. Tá. Tá. Tá, eu vou começar a ler. Uma solução, no sentido amplo, é uma dispersão homogênea de duas ou mais substâncias moleculares ou iônicas. No ambiente mais restrito, as dispersões que apresentam as partículas do disperso, soluto, com um diâmetro inferior a 10 A, são denominadas soluções. Tá, obrigada, Daniela. Então, eu vou pedir outra pessoa. Normalmente você está com dificuldade. Ok. Então, o que seria esse 10A? Né? Esse 10A significa 10 angstrom. Angstrom é 10 a menos 10 do metro. Ou seja, né, quando eu falo 10 angstrom, né, eu estou falando de... Opa, estou aqui sem a borrachinha. Vamos apagar aqui. Essa unidade angstrom significa 10 a menos 10 do metro, certo? E a transformação, um angstrom equivale a 10 a menos 10 do metro. Então, é 0,0000010 casas à esquerda. É algo grande ou pequeno, pessoal? O que vocês acham? Bom dia, hoje é sábado, dia de praia, com a Covid. Repete a pergunta, professora. Esse 10 a menos 10 do metro é algo pequeno, muito pequeno ou grande? Muito grande. O que vocês acham? Muito pequeno.
Muito pequeno. Zero tá à Tá? esquerda, Então, vai. essa é zero para a esquerda. Né? Zero. Então, algo muito, muito pequeno. Né? Então, quando eu realmente tenho uma solução, que é aquela mistura homogênea, e ela é uma solução, né? O tamanho da partícula do soluto, do disperso, ele tem que ser inferior a esse tamanho, 10 a menos 10, 10 vezes 10 a menos 10, ou seja, é 1 vezes 10 a menos 9 do metro, tá? É algo muito pequeno. Aí eu tenho uma solução. Por isso que eu falei para vocês que nem sempre uma mistura homogênea é uma solução. Certo? Agora, quando esse diâmetro situa entre, né, esse diâmetro do soluto está entre 10 e 1000 angstrom, nós temos dispersões coloidais. É uma mistura homogênea, professora? É uma mistura homogênea. Mas é uma solução? Não, não é uma solução. Que exemplo de dispersão coloidal? Por exemplo, gelatina, certo? São exemplos de dispersões coloidais. A albumina bovina também, albumina de uma forma geral. Fumaça é um exemplo de dispersões coloidais. Então, o tamanho da partícula do soluto está entre 10 a 1000 angstrom. E quando as partículas do disperso, ou seja, do soluto, possuem diâmetro superior a 1000 angstroms, nós temos as chamadas dispersões grosseiras. Mas é uma mistura homogênea, professora? É uma mistura homogênea, mas não é uma solução. Né? Todo mundo já viu, por exemplo, leite de magnésio. A gente fala, uma solução de leite de magnésio. Na verdade, não é uma solução de leite de magnésio. É uma mistura homogênea de leite de magnésio. Certo? Então, porque as partículas do hidróxido de magnésio, né, que compõem o soluto, elas são aglomerados, né, são dispersas, são grosseiros, ou seja, são superior a 1000 angstrom, o tamanho da partícula. Então, o que vai definir uma solução é o soluto. Em relação ao quê? Ao tamanho da partícula do soluto. Quando é que eu tenho uma solução? Ou seja, quando é que uma mistura homogênea é uma solução? Quando o tamanho da partícula do soluto, do disperso, for inferior a 10 angstroms. Ok, pessoal? Tá claro, então, o que é soluções? Alguém não entendeu essa observação nossa? Tranquilo, professor. Tranquilo. Oh, mas quem é que falou tão assim, empolgado, feliz hoje? Então, é o nosso amigo que falou aí para mim, tranquilo, quem é? Bom dia, bom dia, bom dia, quem é? Tá me ouvindo? Quem gostaria de ler aqui para nós? Nosso amigo não quer ler, então não quer falar. Quem gostaria de fazer a leitura desse? Alô, Você senhora lê? meu? Alô, obrigado. Então Nas lê para nós, soluções, por as favor. partículas, nas soluções, as partículas do soludo não se separam do solvente sob a ação de Ultracentrífugas. ultracentrífugas. Não são repetidas por ultrafiltros e não são vistas através de microscópios potentes. O instrumento citado consegue separar, reter e visualizar as partículas do soludo numa dispersão coloidal. Já na dispersão grosseira, as partículas do soludo são separadas, retidas e visualizadas no auxílio de instrumentos comuns. Portanto, numa solução, o soludo e o solvente constituem uma fase única e toda mistura homogênea, aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto, constitui uma solução. Ok, muito obrigado. Como é que você chama? Guilherme. Guilherme, muito obrigado, Guilherme. Então, olha, conforme o Guilherme leu aqui para nós, soluções, já sabemos, é a mistura de soluto mais solvente.
E quando eu tenho essa mistura soluto mais solvente, que o tamanho da partícula do soluto é inferior a 10 angstroms, eu não consigo separar isso no sistema de ultracentrifugação. Ou um tipo de filtros, né, ultrafiltros, ou ainda em microscópios potentes. É algo único, certo? Agora, quando eu tenho dispersão coloidal, que é aquela entre 10 e 1000 angstrom, aí, ou dispersão grosseira, que é superior a 1000 angstrom, eu já consigo separar com auxílio de alguns instrumentos comuns. Portanto, né, o conceito, se eu perguntar para você o que é uma solução? Uma solução constitui uma fase única de toda a mistura homogênea. Aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto. Então, se eu pegar um recipiente, aqui, aqui, né? E nesse recipiente, eu colocar água, mais cloreto de sódio, que foi o exemplo que eu citei para vocês, né, ontem. Então, eu coloco aqui água e coloco também o cloreto de sódio aqui. E todos os pontos, né, que eu pegar aqui dessa minha solução, eu vou pegar aspecto uniforme, ou seja, a mesma coisa. Ela está distribuída de uma forma uniforme, homogênea, certo? Qualquer ponto que eu pegar aqui, qualquer ponto que eu lançar, né, e retirar uma alíquota, essa alíquota representa o todo. Então, por isso que eu falei, aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto. Aí, professora, isso é difícil de ter? É difícil de ter, tá? Mas quando o exercício ou o texto já te fala que se ele tem uma solução, ele está considerando isso, que aspecto de ponto a ponto é extremamente uniforme, tá? Aí tem alguns outros conceitos mais aprofundados, mas aqui não vale a pena a gente ressaltar agora, nesse presente momento, com vocês, tá? Então, essa é a ideia, né, de solução. E ela é importante que fique, por quê? Porque lá no segundo ano colegial de vocês, a gente vai aprender a como expressar essa relação de soluto em relação ao conjunto, ao total, ou ainda a relação de soluto em relação ao solvente. Então, são formas matemáticas para eu mensurar isso. Então, esse termo soluções, né, a gente entra numa parte da matemática importantíssima e muito importante em todas as áreas. Vou citar um exemplo importantíssimo isso aqui, na área de saúde, né? Quando você vai ao médico, ele te passa uma dosagem de um determinado medicamento. Essa dosagem desse medicamento, ela está relacionada a diversos fatores, sua massa corporal, a sua idade, né? E, logicamente, esse medicamento, então, ele é normalmente uma solução, né? E aí você toma uma pequena amostra dele, dia a dia, considerando que ela seja o quê? Aspecto uniforme, ponto a ponto. Senão, ela não vai ter a dosagem necessária. Então, assim, dei um exemplo da área de fármacos. Isso é muito importante. Vocês são da área de edificações, não é isso? É extremamente importante também, tá? Eu trabalho esse tema, inclusive, com os colegas de vocês aí das áreas de engenharia. Por quê? Porque quando eu, né, sou um profissional da área de tecnologia, uma das coisas que vai mais afrontar e ser mais difícil de lidar com um profissional da área de tecnologia no sentido, né, de você apresentar um produto que esse produto final seu tenha uma maior durabilidade, eficiência e durabilidade. Normalmente é isso o caminho, né? Se eu sou engenheiro civil, eu vou fazer uma obra, essa obra minha, ela tem um tempo de validade. E isso está relacionado com o quê? Com durabilidade.
E a durabilidade está relacionada com o quê? Com os aspectos, né, desse material que compõe essa estrutura, por exemplo, e essa estrutura, então, ela tem que ter aspectos, né, algumas vezes característicos comuns em todos os pontos, e esses aspectos, né, comuns em todos os pontos, uniforme de ponta a ponto, me dá uma característica de uma solução, tá? Então, é uma área extremamente, né, micro, que define as características macros, que hoje, no dia a dia, se resumem em 3 características importantes no mercado de trabalho. Quais são as 3 características importantes no mercado de trabalho? O tripé no nosso mercado de trabalho. Quais vocês diriam para mim? Formação. Oi? Formação e... Experiência? O que mais? Tem um outro aspecto importante aí? Eu acho que um aspecto relevante, mas não essencial, é a idade, eu acho. Muitas das vezes as pessoas levam em consideração a idade. No mercado de trabalho, são 3 pontos importantes. E eu vou citar isso para vocês. Econômico, social, ambiental. São esses 3 tópicos que mandam no mercado de trabalho. E agora, nessa nossa questão aí do coronavírus, né? Vocês se depararam com isso nitidamente. O que mandou no mercado de trabalho? Se eu não tenho social, ou seja, se eu não tenho saúde, eu não tenho economia. Se eu não tenho economia, eu não tenho saúde. E, logicamente, as condições ambientais são primordiais. Então, isso aqui eu falo que é o tripé, né? É esse eixo, né? Ele se resume, se a gente for da área de exata, seria isso, né? Como vocês são, então seria mais ou menos isso. É esse eixo. Um coordenando o outro. Quem falar que um independe do outro e sobrevive sozinho, está mentindo. Então, eu preciso, né, quando eu proponho algo no sentido de... Vou dar um exemplo prático, né? Acabei de dar o exemplo prático do coronavírus, do dia a dia que nós estamos vivendo, que foi uma demanda aí que, né, o pessoal pensa, uns só queria pensar na economia, outros queriam só pensar no social, e, logicamente, a transmissão é uma questão, né, ambiental, né, porque a gente tem aí pela atmosfera qualidade, né, as condições ambientais. Então, pessoal, quando eu falo na área de vocês, de edificações, por exemplo, se eu proponho uma estrutura metálica ou uma estrutura de concreto armado, né, se ela não for homogênea, já que eu estou falando de soluções, uniforme ponto a ponto, se eu tiver uma certa distinção de pontos, isso faz com que tenha uma maior degradabilidade desse produto. Se esse produto meu tem uma maior degradabilidade, eu vou atingir a questão econômica. A durabilidade dele não vai ser boa, economicamente isso não vai ser viável, consequentemente, as pessoas que vão obter esse produto meu no final, né, um prédio, uma edificação, vão ficar insatisfeitas, vai atingir a questão social e, logicamente, eu vou ter um maior gasto de reservas ambientais. Então, são 3 pontos importantes que tem que caminhar sempre juntos. E uma das características importantes é que quando eu tenho um aspecto uniforme ponto a ponto, eu acabo atendendo essas 3 características em diversas áreas do conhecimento. Se tem um exemplo de edificações.
Tá claro isso ou não? Claro, sim. Sim? Tá? Então, vocês, quando for no mercado de trabalho, aí, sou profissional, vocês têm que atender esse tripé. Se vocês não atenderem esse tripé, vocês estão fora do mercado. E isso não é fácil de fazer, não. Muito difícil. Tá? É o econômico, social e ambiental. Ele tem que ser interligado. Né? É, como se diz, nenhum caminho é separado do outro. É uma engrenagem perfeita. E quem quer segregar elas, acaba dando, né, como diz o Berman, um burro na água. O termo é esse. Tá? Só que hoje ainda isso é, né, as pessoas que não estão muito bem adaptadas no mercado, nessa nova versão, acabam querendo segregar isso. E isso não dá frutos positivos, não. Tá ok? Bom, então é isso que é solução. Tá claro? Tá claro isso, pessoal, que vem a ser uma solução? Sim ou sim? Sim. Sim, ok. Cadê o nosso amigo Guilherme? Guilherme, você tá aí, Guilherme? Sim. Classificação das soluções em relação à quantidade de soluto dissolvido. Agora a gente vai para um outro tópico. Classificar essas soluções. Nós já entendemos o que é uma solução, mas nós vamos classificá-las. E aí eu vou pedir para o Guilherme ler esse primeiro parágrafo para nós. Por favor, Guilherme. As soluções podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas, de acordo com a quantidade de soludo dissolvido para defini-las. E lembrar que a solubilidade é um soludo e a quantidade máxima de substâncias que pode se dispersar-se numa massa dissolvente a sua dada temperatura. Ok, obrigada. Então, ó, soluções, já entendemos. Está relacionado com o tamanho da partícula do soluto. Agora, nós podemos ter, em relação à quantidade de soluto solubilizada, podemos ter uma solução insaturada, podemos ter uma solução saturada, ou podemos ter uma solução supersaturada. Então, depende de quanto de soluto que nós colocamos. Nós podemos chegar nesses 3 pontos: insaturada, saturada ou supersaturada. E, logicamente, isso depende de quê? Da temperatura e também da pressão. Da mesma forma que nós estudamos lá de densidade. Densidade era uma grandeza que poderia ser utilizada para caracterizar a substância específica. Então, é uma característica específica da substância. Porém, ela depende da temperatura e depende da pressão, certo? Depois, nós falamos de quê? De volatilidade. Também é algo que serve para eu caracterizar uma determinada substância, mas também depende do quê? Da temperatura e depende da pressão. E agora nós estamos falando de solubilidade. E dentro de solubilidade, nós definimos o que era mistura heterogênea, o que era mistura homogênea e definimos o que era uma solução. E dependendo da quantidade de soluto dissolvido, eu posso ter uma solução insaturada, saturada ou supersaturada. E isso é também uma característica de uma determinada substância, que ela depende da temperatura e da pressão. Tudo bem até aí? Tá claro? Claro, claro, claro. Hoje eu estou repetindo, né, a mesma solução insaturada. Gustavo? Não, Gustavo não, é Guilherme. Lê para nós até aqui. O Gustavo não veio hoje. Solução insaturada. Contém uma certa temperatura, uma quantidade de soludo dissolvido menor que a sua solubilidade nessa temperatura. Exemplo, a solubilidade Isso. do acetato de sódio é igual a 123,5 gramas, 100 gramas de água a 20 graus. Uma solução contém 8 gramas desse sal, dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus. É uma solução insaturada.
Ok, muito obrigada. Então, ó, solubilidade. Essa substância aqui é acetato de sódio, né? Eu vou representá-la por AC, acetato de sódio. Acetato, ACNA, tá? Vou fazer assim, ó. Acetato de sódio, tá? Para não ficar escrevendo. Então, é o acetato de sódio. E a gente tem água. H2O. No estado líquido, tá? E o acetato de sódio no estado sólido. Eu podia falar gasoso, no estado sólido. E ele falou o seguinte, ele deu uma informação, que a solubilidade do acetato de sódio é igual a 123,5 gramas a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Né? Então, ó, eu tenho aqui a massa. Esqueci o botão por baixo. A massa do acetato de sódio, né? É igual a 123,5 gramas. Certo? Então, eu vou colocar aqui nesse recipiente esse valor, ó. Qual que é a massa de acetato? 123,5 gramas. Coloquei aqui dentro desse recipiente. E coloquei uma massa do meu solvente, que é o quê? A água. Qual foi a massa do solvente? Né? 100 gramas. Ah, não. Eu tô fazendo um negócio aqui errado. Desculpa aí. Só um minutinho, senão desse jeito não vai ficar. Deixa eu apagar aqui. Esqueci aqui. Só um minuto. Na verdade, ó, ele deu essa informação. 123 gramas em relação à massa de água. A massa de H2O, que é igual a quanto? 100 gramas. Certo? Logicamente, qual temperatura? Uma temperatura de 20 graus. De 20 graus Celsius. Essa é a informação que ele deu. Mas aqui eu estava confundindo. Ele falou, uma solução contém 80 gramas desse sal, que o acetato de sódio é um tipo de sal, certo? Então, ele colocou aqui, ó, 80 gramas do acetato de sódio, dissolvido em 100 gramas de água. 100 gramas de água. Numa temperatura de 20 graus. Coloquei 100 gramas de água e 80 gramas de acetato de sódio. Solubilizei o soluto, que é o acetato de sódio. Então, quem é o nosso soluto, professora? O soluto é o acetato de sódio. Quem é o nosso solvente, professor? O solvente é a água. E essa mistura homogênea é uma solução. Certo? 80 gramas em 100 gramas. Mas eu poderia solubilizar mais acetato de sódio ainda? O que vocês acham? Acho que não. Quanto que ele falou que ele conseguiria solubilizar de acetato de sódio? 123 gramas. 123,5 gramas em 100 gramas de água. Mas quanto que ele solubilizou? 80. 80. Foi inferior ao que ele consegue solubilizar? Sim. Sim. Então, lembra, eu posso classificar uma solução com relação à quantidade de soluto dissolvido. A quantidade de soluto dissolvida foi inferior ao que eu conseguiria solubilizar nessa quantidade de solvente, nessa dada temperatura. Então, eu falo que essa minha solução não atingiu o coeficiente de solubilidade. O que seria, então, professor, o coeficiente de solubilidade?
é a quantidade máxima de soluto que eu consigo solubilizar uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Se eu solubilizo uma menor quantidade de soluto em uma determinada quantidade de solvente, que eu poderia ter solubilizado mais, então eu não atingi o máximo do coeficiente de solubilidade. Consequentemente, a minha solução é dita como uma solução insaturada. Então, esse exemplo que o Guilherme leu para nós é o exemplo de uma solução insaturada. Certo? Tudo bem até aqui? Ok? Então, a solução insaturada é quando a quantidade que é devolvida, que foi colocada para soluto, ela é menor do que a colocada. Inferior àquilo que eu poderia solubilizar numa determinada temperatura e numa determinada massa de solvente. Certo? Entendi. Então, aí eu tenho uma solução insaturada. Agora, cadê o nosso amigo Guilherme? É Guilherme, né? É. Guilherme, lê para nós até aqui, ó. Por favor. Contém uma dada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido igual à solubilidade nesta temperatura. Uma solução saturada pode ou não apresentar corpo de fundo, excesso de soluto precipitado. Exemplo, 123 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus. Tá, eu vou voltar aqui no nosso exemplo anterior. Então, aqui eu tenho um acetato de sódio soluto e o solvente a água. E ele tinha colocado 80 gramas em 100 gramas. Agora ele mudou. Ele veio aqui, em vez de colocar os 80 gramas, como ele tinha colocado, eu vou só apagar aqui agora. Ele vai colocar agora os 123,5. Deixa eu fazer isso aqui melhor, senão fica feio. Ele vai colocar aqui agora 123,5 gramas do acetato de sódio soluto em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus. E agora, eu tenho uma solução insaturada? Ou eu tenho uma solução saturada? Ou seja, é uma quantidade de soluto dissolvida igual à sua solubilidade, uma quantidade de soluto dissolvido igual à sua solubilidade nessa temperatura. Qual que era a solubilidade do acetato? 123 gramas em 100 gramas de água a 20 graus. E eu coloquei exatamente os 123,5 gramas do acetato de sódio, né, em 100 gramas de água a essa temperatura. Então, eu atingi o meu coeficiente de solubilidade. É o grau máximo que eu consigo solubilizar dissoluto a uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, nessas condições, eu tenho uma solução agora, o quê? Saturada. Foi o que ele falou. 123 gramas do acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus. Foi exatamente o que nós fizemos aqui. 123,5 gramas do acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus. É o coeficiente de solubilidade, quando é igual ao máximo de soluto que eu consigo solubilizar numa determinada massa de solvente, a uma determinada temperatura, eu tenho, então, a minha solução saturada. Tudo bem, pessoal, com relação à solução saturada? Tá claro? Claro, deu para entender. Sim? Sim ou sim?
Por enquanto, esse que eu destaquei de vermelho, eu vou deixar e eu vou para a solução supersaturada. E eu vou explicar as duas aqui, juntas. Certo? E aí, nosso amigo... Ixi, que eu tô sem caneta. Se for na reta aqui, eu não tenho firmeza, não. Desculpa aí. Tem que ser aqui na régua. Solução supersaturada. Por favor, meu amigo Guilherme, até aqui, ó, T-soluto, por favor. Contém numa dada temperatura uma quantidade de soludo dissolvido maior que a sua solubilidade. Nessa temperatura, solução meta-estável. Uma solução supersaturada pode ser obtida por aquecimento de uma solução saturada com um corpo de fundo, seguido por resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso do soludo. Exemplo, 124 gramas de acetato de sódio dissolvidos em 100 gramas de água a 100 graus Celsius. A 20 graus Celsius. A gente continua com os 20 graus Celsius, certo? A mesma temperatura. Eu vou pegar esse modelo aqui, então. Ele falou que agora ele colocou o quê? 124 gramas de acetato de sódio dissolvidos a 100 gramas de água a 20 graus. Eu vou voltar lá no nosso modelinho anterior, que a gente já fez, e aí eu vou explicar lá. Então, ó, voltando aqui agora, né? Vou apagar aqui com a nossa borrachinha. Agora já não vai ser mais 123. Agora vai ser quanto? É azul. A massa do acetato de sódio agora vai ser 124 gramas. Em 100 gramas de solvente água, a uma temperatura de 20 graus. O que vai acontecer? Vou colocando acetato, vou colocar 123,5, né? Vai solubilizar. Mas aí eu vou... deixa eu até fazer um negocinho aqui. Vou fazer um cálculo aqui com vocês. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que a gente não vai ler. Só para a gente fazer um cálculo aqui. Que seria mais ou menos aqui. Vamos usar esse espaçozinho aqui que nós temos. Qual que era a máxima quantidade que eu conseguia? 123,5. Quanto que eu coloquei? 124. 123,5. É assim que faz continha de menos? Certo? Esse dia eu fui fazer uma continha aqui. É isso, não é? Vai dar um emprestado aqui, fica 10, tira 5, fica quanto? 5. Deu 1, ficou sendo 3, é 0, 0, 0. É isso? Qual esse aqui, logicamente, a unidade é gramas, e aqui também é gramas. Né? O que é esse 0,5 gramas, pessoal? O que é? O que é isso? O que é esse valor aqui? 0,5 gramas. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje não é domingo, não. Eu ia falar o domingo, né? Não, hoje é sábado. Amanhã que é domingo. Hein, pessoal? Fala para mim. Eu coloquei 124 gramas em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Quanto é que eu consigo solubilizar? 123,5. E esse 0,5 gramas que passou? Que é o que passou. Para onde ele vai? O que vai acontecer com ele? Não vai solubilizar, ficar meio que no fundo. Não vai solubilizar, vai ficar aqui no fundo. Quanto? 0,5 gramas. De quem? De acetato de sódio. Ficou aqui no fundo do recipiente.
Se eu perguntasse para você agora, né? Então, eu tenho um sistema, não é um sistema? A gente viu ontem o que é um sistema mesmo? Como é que a gente definiu ontem o que era um sistema, pessoal? Esse conjunto aqui, esse conjunto, vou destacar ele aqui assim, ó. Conjunto de substâncias. É um sistema? Eu posso dizer que isso aqui é um sistema? Isso aqui é um sistema? Onde eu tenho acetato de sódio e tem água. É um sistema. Agora, esse nosso sistema, olhando para um todo dele, eu falo que ele é um sistema que apresenta uma única fase ou é um sistema que apresenta mais de uma fase? Mais de uma fase, eu acho. Mais de uma fase. Se eu olhar para todo o sistema, eu vou dizer, olha, eu tenho uma fase e tem uma outra, que é o que foi precipitado, que foi para o fundo do recipiente de acetato de sódio, que não foi solubilizado. Mas, então aí eu falaria que é uma mistura heterogênea, poderia dizer isso? É uma mistura heterogênea, olhando para o sistema. Mas se eu posso dizer para você que, falando, né, dessa condição aqui, ponto a ponto, que eu tenho acetato, esqueci de novo, olha, que nós temos, né, acetato de sódio e água. Sem olhar para esse que foi precipitado. Aqui, nesse sistema nosso, foi 123,5 dissolvido em 100 gramas. Eu tenho uma solução saturada. Mas essa solução saturada formou algo no fundo. Então, eu posso defini-la como uma solução saturada que apresenta corpo de fundo, ou seja, excesso de soluto precipitado. Ah, professora, eu posso falar assim? Então, pode. Eu posso falar que eu tenho uma solução saturada, a solução em si, ela é uma solução saturada, certo? Mas, porém, eu tenho um corpo de fundo, que é aquilo que precipitou, que foi o excesso de soluto, que não vai ser solubilizado. Então, eu posso ter dois tipos de solução saturada. Eu tenho aquela solução saturada onde eu coloquei exatamente a quantidade de soluto que eu consigo solubilizar em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura, ou ainda que eu coloquei uma quantidade superior de soluto que eu consigo solvatar numa determinada temperatura. E aquilo que passou em excesso fica no fundo do recipiente. Então, eu tenho solução saturada e solução saturada com corpo de fundo. Eu tenho esses dois conceitos de solução saturada. Ué, professor, e o que é uma solução supersaturada, então? A solução supersaturada, voltando aqui, qual que era a temperatura aqui? A temperatura era de 20 graus. Eu aumento essa temperatura agora, eu passo ela para eu passo essa temperatura nossa agora para 25 graus. E quando eu aumento a temperatura de 20 graus para 25 graus, a minha solubilidade também aumenta. Em vez de ser 123,5 em 100 gramas de água, ela passa agora a ser 124 gramas em 100 gramas de água, na temperatura de 25 graus. Então, aquele 124 que eu coloquei de acetato de sódio, que é o meu soluto, ele vai ser totalmente o quê? Solubilizado. Eu não vou ter mais esse corpo de fundo. Eu não vou ter mais esse 0,5 aqui no meu recipiente no fundo.
Uai, professor, nesse momento, que tipo de solução eu tenho? 124 gramas de acetato de sódio soluto, solubilizado em 100 gramas de água solvente, a uma temperatura de 25 graus. É exatamente o que eu consigo solvatar de acetato nessa temperatura. Que tipo de solução eu tenho? Saturada, insaturada ou supersaturada? Agora eu tenho solução Silêncio. saturada. Tem uma solução saturada. Tem uma solução saturada. Ué, então, quando que eu tenho a solução supersaturada, professora? Da seguinte forma, numa dada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido maior que a sua solubilidade nessa temperatura. Como que eu faço isso então, professora? Agora está solvatado, 124 em 100 gramas, solubilizado, a temperatura de 25 graus. Eu novamente baixo essa minha temperatura, agora, pessoal, para 20 graus. Retorno ela para 20 graus. Saio do 25 e volto para o 20 de novo. Eu estava no 20, passei para o 25 e agora do 25 eu volto para o 20. Ué, professor, vai formar o corpo de fundo. Depende. Se eu fazer isso de uma forma bem... sem quase zero movimento, né? Eu não posso nem falar perto do recipiente. Eu abaixo a temperatura cuidadosamente, ou seja, deixo resfriar cuidadosamente, até chegar a 20 graus. Os 124 gramas continua solvatado nos 100 gramas. Ou seja, ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Mas, o nosso amigo Guilherme, nessas condições, essa solução é extremamente, ela é meta-estável. O que significa isso, professor? Meta-estável. É que ela é instável. Ela é temporariamente ali naquela condição. A gente usa falar que se eu chegar aqui e falar aqui em cima, certo? Dela, ela já forma o corpo de fundo. Volta a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Então, a solução supersaturada é uma solução instável, né? E então por isso que a gente faz, seguido por um resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso do soluto. Então, algumas vezes em laboratório a gente precisa produzir uma solução supersaturada. Então, você aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade, depois você diminui a temperatura lentamente, sem nenhum movimento, que você continua com uma quantidade de soluto solubilizada maior do que a do coeficiente de solubilidade. Então, agora eu vou ser sucinta de uma forma bem prática, falando. Eu posso ter 3 tipos de soluções, ou melhor, 4. Com relação ao soluto dissolvido. Eu posso ter insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada. Quando que eu tenho a insaturada? Quando a quantidade de soluto solvatada em uma determinada quantidade de solvente é inferior ao que eu posso solvatar. Ou seja, quando eu ainda não atingi o coeficiente de solubilidade. Quando que eu tenho uma solução saturada? Quando a quantidade de soluto que eu posso solvatar em uma determinada quantidade de solvente é exatamente igual, ou seja, aquilo que eu posso solvatar, ou seja, quando eu atingir o coeficiente de solubilidade. E quando que eu tenho uma supersaturada? É quando a quantidade de soluto solubilizado é superior ao que eu posso solvatar. É só que aí eu tenho uma solução muito instável, porque se eu mexer nela, né, fizer um movimento brusco no frasco que eu tenho a minha solução supersaturada, eu já volto a ter uma solução saturada com excesso de soluto precipitado. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vamos lá, pode perguntar. Por favor. Colegas. Ficou bem claro. Tá claro isso? Compreendemos isso? Tranquilo, professor. Tranquilos? Alguém ficou com dúvida nessa explicação, pessoal? Alguém não conseguiu entender o que nós comentamos aqui? Então, eu vou fazer uma pergunta para os senhores.
Como que os senhores definiria para mim o que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima que pode ser solubilizada a uma determinada temperatura. Então, vamos lá. Quem respondeu foi o Caleb. Caleb. Então, vamos lá. Vamos seguir o seu raciocínio. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu consigo solubilizar em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Certo? Isso. Ok? E quando que eu tenho, então, uma solução insaturada? Quando a minha quantidade de soluto é menor do que a quantidade máxima que pode ser solubilizada. Ou seja, quando eu não atingir o coeficiente de solubilidade. Isso. Quando que eu tenho uma solução saturada? Quando a quantidade de soluto quando a quantidade de soluto é igual à quantidade máxima que pode ser solubilizada com eficiente. Ou seja, quando eu atingir o meu coeficiente de solubilidade. Isso. Quando eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo? Saturada no corpo de fundo é quando tem as duas fases, quando tem o corpo de fundo e a quantidade que está solubilizada. Daí o que restou fica no fundo. Ou seja, quando eu ultrapassei o meu coeficiente de solubilidade, eu formo, então, um corpo de fundo. Isso. E quando é que eu tenho uma solução supersaturada? Quando a quantidade que está solubilizada é maior do que a quantidade máxima. Daí é uma solução meta-estável, que com qualquer movimento, qualquer mudança, pode voltar a ser uma solução com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo. Então, mas para isso, então, tem que usar a estratégia. Aumentar a temperatura, atingir o coeficiente de solubilidade e depois resfriar e voltar naquele outro coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade, ele depende de dois fatores. Quais são? A temperatura e a quantidade máxima que pode ser solubilizada. Não, isso é o coeficiente. Ele depende de dois fatores intrínsecos, temperatura e pressão, que Sim. podem alterar o coeficiente de solubilidade. Temperatura e pressão pode ser alterar esse coeficiente de solubilidade. Então, cada substância tem o seu coeficiente de solubilidade do soluto em relação ao solvente, a uma determinada temperatura. Então, a solubilidade é uma característica específica da substância, como a densidade e como a volatilidade? Acho que sim. Sim. Certo? Então, nós já estudamos três características específicas da substância: densidade, volatilidade e solubilidade. Tá claro isso, colegas? Alguém não entendeu isso aqui? Bom dia, bom dia. Alguém não entendeu isso aqui? Claro. Tranquilo? Certo. Então, os senhores, eu já vou escrever aqui na lousa, que isso aqui não vai estar lá no Moodle, a gente vai escrever aqui, mas logicamente a aula vai estar lá, né, gravada lá. Isso aqui não é para entregar para mim por enquanto. Não precisam procurar. Tem que tirar foto, mandar para você. Não. Página. Página do livro de vocês. Sessenta e dois. Sessenta e três. E só. 62 e 63. Não era vírgula, era I, né? Achei que tinha mais. Deixa eu apagar aqui.
62 e 63. Essas duas páginas são referentes ao que nós acabamos de trabalhar com os senhores da parte do tema 3. Na próxima semana, a gente começa o tema 4, que é a página 64. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Fechamos esse tema. Página 62 e 63 são os exercícios de fixação. Mas os senhores não têm que me entregar por enquanto, só tem que fazer. É uma forma de vocês fixarem esse conteúdo a qual nós trabalhamos. Ok? Há alguma pergunta, Ok, algum questionamento? Não? Então, voltando aqui para o nosso Teams. Aquela atividade, professora, que a senhora postou, é até Sim. qual dia para entregar ela? É até o dia 19 de outubro, certo? Mas a prova vem antes, certo? Aquilo lá simplesmente foi um treino, parece que todo mundo conseguiu entrar, parece que tinha uma colega que não conseguiu entrar, mas ela não estava no grupo, eu já coloquei ela lá. Ela apareceu aqui hoje? Não lembro mais o nome. Professora. Sim, Daniele. Sou eu que tô falando, a Yumi. Pode falar. Eu Você já conseguiu entrar? Pois é, eu já tô na sala, mas eu não consegui entrar na atividade em específico. E não fui só eu que tive esse problema. Eu mandei um print de como fica lá no chat. Eu também Eu não vou olhar, consegui entrar então. na atividade. E vocês estão entrando pelo Moodle com o e-mail institucional de vocês? Sim, né? a gente entrou na sala. Eu entrei na sala essa semana e nas outras aulas a Daniele que estava me adicionando. Mas na atividade eu não consegui entrar ainda. Mas você tentou de ontem para hoje? Sim, eu tentei hoje. Tentou hoje e não continua não conseguindo entrar? Sim. Porque você estava na lista dos pedidos de aceite para ser membro. E realmente eu fiz isso hoje. Sim, mas eu não consigo entrar na atividade em específico. Na sala eu consigo entrar. Então, talvez porque a Daniele que estava te adicionando. Eu também não consigo entrar na atividade. Joaquim? Então Sim. tem o Joaquim, são vocês dois que não conseguiram entrar na atividade ou tem mais alguém que também não conseguiu entrar na atividade? Eu acho que tem outra pessoa também que eu vi no Teams. É um Guilherme, mas eu não sei qual dos dois. Tem dois Guilherme na sala? Guilherme, é o Guilherme você Augusto. que leu que hoje... Eu acho que é o Henrique. Eu consegui entrar na atividade. Pelo menos no dia Conseguiu? que eu entrei lá, que eu vi a atividade, eu consegui entrar. Tá certo. Não, se você entrou, você vai conseguir entrar sempre, certo? Tá bom, eu vou realmente consultar isso, por que está acontecendo isso, porque se vocês fizeram o caminho, mudo, sala de aula, chegaram aqui e tarefas, vocês deveriam entrar, porque todos que estão dentro da sala de aula foram colocados lá dentro, eu pedi, mas eu vou refazer o processo, certo? E aí, na semana que vem, a gente verifica isso. Vocês ainda têm um prazo. Na verdade, é o seguinte, esse treino nosso é exatamente para executar a prova, tá? Então, a gente precisa deixar isso redondinho, porque a prova não vai ter, né, esse prazo. A nossa prova tem 1 hora para ser executada. E todo mundo tem que estar na sala e executar. Tá bom? Então, a gente está realmente resolvendo, né, essas arestas todas aí, para que na hora da prova a coisa flui normalmente. Então, vou consultar, vou verificar o que aconteceu, e aí eu dou um retorno para vocês. Porque na verdade, AMI, né? Como é que é? A Yumi. A Ilme. Tava você hoje não, ontem, na hora que eu encerrei a aula, tava lá um pedido seu de solicitação de aceite. E eu fiz o aceite.
Por isso que eu achei que tivesse resolvido. Foi só você que tinha questionado ontem, né? Mas agora tem o Joaquim que não conseguiu e tem mais uma outra pessoa aí, né? A gente vou novamente pedir para listar todos os alunos que estão na sala para liberar a atividade. Eu vou entrar no Teams e vou fazer isso novamente. Tá ok? Tá, Ok. Então, obrigada. Professora, sim. se for para colocar tipo de marcar, eu indico colocar no Moodle, entende? Que lá é a plataforma mais fácil pra gente, sabe? Mas eu vou te falar o seguinte, é porque aqui eu já gero o arquivo, né? E você está entrando pelo mundo. Eu tenho aqui eu não tenho que quando eu faço no Teams, eu já o Teams já como é a lista de presença. Agora eu vou baixar a lista de presença. Vocês estão vendo? Já está pronta. A prova também é assim. É automático, tá? E além do mais, e além de eu automaticamente, né, quando eu gero a prova, eu já gero o gabarito para mim e eu já baixo ele na hora. Quando vocês terminarem de fazer, eu já tenho a nota de vocês. E ele dá uma outra possibilidade, porque as provas são diferentes. A sua prova é diferente da do colega. De todos os colegas. Não sei, professor. No Moodle também é assim. No Moodle eu não consigo trabalhar com provas diferentes, não. Posso trabalhar ordem de questões, mas não provas. Aqui eu tenho um banco de questões. E dentro desse banco de questões sai uma prova para cada um. Já gabaritada. Tá? Então é por isso que a gente utiliza o Teams. Ele é, como eu falei para vocês, uma plataforma de videoconferência acadêmica. E ela está vinculada com o Moodle. Tudo que a gente faz aqui, não sei se vocês perceberam, está lá no Moodle, disponível para vocês via Moodle. Não tem nada desvinculado do Moodle, não. Tá ok? Ok. Vou parar a gravação. Ok.